Uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo é o glaucoma. Uma doença silenciosa, ou seja, não apresenta sintomas evidentes no começo e quando o paciente percebe alguma alteração na visão, pode ser tarde demais. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e o mês inteiro, Maio Verde, alerta para o diagnóstico precoce. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos a doutora Cassiana Canenberg, que é médica oftalmologista. Doutora, muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Explica pra gente o que é o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença ocular que afeta o nervo óptico, levando a uma perda progressiva da visão inicialmente periférica e, nos casos mais avançados, atinge também a visão central. Nesse momento, ela causa a cegueira e geralmente está associada a um aumento da pressão intraocular. E quais são as causas disso? Então, o glaucoma, não existe uma causa única, né? Existem vários tipos de glaucoma, sendo o mais comum o glaucoma de ângulo aberto. Esse glaucoma de ângulo aberto, a principal causa dele seria a hereditária, né? Pacientes com história familiar de glaucoma ou com um aumento de pressão intraocular, que também é um principal fator de risco que causa o glaucoma, que é o dano no nervo. Pessoas com mais de 40 anos, então tem uma série de fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento do glaucoma. Questões físicas de acidentes e tal, podem causar também? Podem causar também o glaucoma, né? Existem várias causas, como além do trauma ocular, algumas cirurgias, complicações cirúrgicas no caso, né? Podem levar a glaucoma, mas não é tão comum. Uso prolongado de corticoides, colírios via oral ou inalatórios podem levar ao glaucoma. Doenças sistêmicas como hipertensão arterial, diabetes também. As pessoas com essas doenças têm mais predisposição a desenvolver o glaucoma. Quando você fala de aumento da pressão, pessoas hipertensas, tem alguma coisa a ver com a pressão intraocular? A pressão intraocular? Quem tem pressão alta não tem nada a ver com a pressão, ou tem também? Não existe uma relação direta entre a pressão arterial e a pressão intraocular. Então, não quer dizer que uma pessoa que tem a pressão alta vai ter glaucoma, vai ter a pressão alta ocular. Mas é uma doença que está relacionada a vários casos de glaucoma. Então, ele é considerado um fator de risco importante para o glaucoma. Quando você falou no começo da entrevista de a perda da visão periférica, quando começa, né? As pessoas, a gente consegue perceber ou não, doutora? Não, então, por isso que ela é considerada e é tão perigosa, porque ela é uma doença assintomática na grande maioria dos casos, é silenciosa e vai causando essa perda progressiva da visão periférica e o paciente não percebe. Por isso que o diagnóstico é feito geralmente nos exames oftalmológicos de rotina, onde nós vamos fazer no consultório, no exame de rotina, a medida da pressão intraocular e o exame de fundo de olho, onde nós avaliamos a estrutura do nervo óptico. E aí, para a gente, então, não ser pego de surpresa, o certo é fazer a rotina no oftalmo, é isso? O principal, acho que seria a prevenção mesmo, né? Pacientes, principalmente pacientes acima de 40 anos de idade, e principalmente com história familiar de glaucoma, mas mesmo não tendo história familiar, a idade é muito importante, né? Fazer as consultas oftalmológicas uma vez por ano. Uma vez por ano. E aí, assim, não tem erro, assim, porque a gente vai no oftalmo e faz esses exames, e ali já detecta. Já detecta. Então, se nessa consulta, com esses dois exames, a gente suspeitar de glaucoma, nós solicitamos outros exames complementares mais detalhados para chegar a um diagnóstico final, que seria o campo visual, que avalia a função do nervo óptico, e exames estruturais, como tomografia de coerência óptica de papilas e a retinografia de nervo óptico. E é detectado no começo, digamos assim, como que funciona e quais são as chances de cura? Tem cura, digamos assim? O glaucoma ele não tem cura, ele tem tratamento. É mais ou menos como a hipertensão arterial, é uma doença que não tem cura, mas tem como tratar e controlar para evitar a progressão. Os tratamentos o tratamento nas fases iniciais são à base de colírios que diminuem a pressão intraocular ou medicamentos via oral. E nos casos mais avançados ou que não respondem bem ao tratamento clínico, pode ser necessário tratamentos a laser ou cirurgias fistulizantes que aumentam a drenagem do líquido de dentro do olho, diminuindo assim. Então, todos os tratamentos visam a redução da pressão intraocular. E aí,
Quando vocês descobrem da forma tardia, né, como você falou agora, tem como barrar e aí controlar, né? Tipo, a pessoa está com a doença avançada, não está totalmente cega, digamos assim, e aí consegue controlar ali para continuar com esse restinho que continua? O objetivo do tratamento, independente da fase da doença, é justamente ou barrar a progressão ou diminuir a velocidade de progressão, né? Para evitar de chegar a uma cegueira. É importante falar só, fazer um comentário sobre a pressão intraocular. Existem os casos também de glaucoma de pressão normal. Então, tem alguns casos que mesmo a pressão do olho estando normal pode ter o dano no nervo óptico. Então, mas os exames do consultório também conseguem observar isso? Sim, também. Existem casos em crianças, doutora? Sim, existem casos em crianças, não é tão comum, né? Existe o glaucoma congênito, que a criança já nasce com o glaucoma e na maioria dos casos já tem que ser submetida a uma cirurgia logo ao nascer, né? Mas não é tão comum em crianças. Você citou vários motivos, né? Várias causas aí que a gente nem sabia que podem causar o glaucoma. E aí a gente lembra que o cantor Marrone teve agora a perda da visão periférica, né? E parece, o que a gente tem a informação de que foi causado por procedimentos estéticos. Pode ser também? O que é? O procedimento estético, ele pode alterar a superfície ocular, né? Levando a várias doenças, desde úlceras de córnea, ceratites e talvez até um glaucoma, dependendo se ele já tinha alguma predisposição anteriormente, né? Ou algum trauma na cirurgia, alguma compressão ocular no momento do procedimento, que possa ter também descolado a retina. Eu não sei porque eu não acompanhei direito esse caso, mas estou pensando em algumas possibilidades dessa perda de campo visual periférica que também podem não ser glaucoma, né? Podem ser outras causas. O descolamento de retina geralmente é uma queda abrupta da visão periférica ou até mesmo central, que é outro tratamento, daí já é cirúrgico e uma emergência oftalmológica. Né? Doutora, a senhora tem conhecimento se o SUS trata o glaucoma dessa forma como deve ser tratado? Sim, o SUS trata o glaucoma como deve ser tratado, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais no sentido do agendamento das consultas, na realização dos exames, né? Porque existe a fila do SUS, né? Tanto para consultas como para procedimentos. Mas em termos de qualidade de serviço, e essa demora, né? Quando a gente fala assim de diagnóstico precoce, né? Em quanto tempo, vai muito de pessoa para pessoa, mas uma média assim de que a pessoa pode detectar e chegar a perder a visão, assim? Assim, geralmente ela costuma se manifestar a partir dos 40 anos. Então, se a pessoa não tratar, tiver um glaucoma aos 40, não tratar, em 10 anos, muitas vezes pode já estar num estágio avançado, porque ela é lentamente progressiva. Mas esse lentamente, ele é muito relativo de um paciente para o outro. Lentamente quer dizer que não é de uma hora para outra. Ela vai progredindo, mas tem pacientes que progredem mais rápidos e outros mais lentamente. Tem algum caso de que quem trata glaucoma não pode fazer atividade física ou alguma coisa assim? Tem alguma restrição? Não, a princípio não. Tem alguns medicamentos que os antidepressivos, por exemplo, que causam midríase, dilatação da pupila, que são, por exemplo, amitriptilina, sertralina, fluoxetina, venlafaxina, toda essa classe, escitalopram, toda essa classe que é muito usada atualmente, eles causam uma certa dilatação pupilar. E isso pode predispor ao glaucoma agudo, que é um outro tipo de glaucoma, diferente desses que eu falei até agora. Sim. Que ele é um quadro mais agudo, mais repentino de aumento da pressão ocular. E esse sim pode causar uma cegueira em poucas horas, se não tratado. Nossa, por isso que então fazer a consultinha lá com a oftalmo uma vez por ano, né, vai se garantindo. Doutora, muito obrigada por ter vindo, boa semana. Eu que agradeço.